Por que Israel, e especificamente por que Jerusalém, são motivos de tantas guerras e tantas lutas ao decorrer da história? Para entender isso, é preciso remontar lá para a origem da cidade de Jerusalém, quando ela ainda não tinha esse nome. Jerusalém, antigamente, de acordo com a primeira menção bíblica à cidade, se chamava Salém, era a terra de Melquisedeque, um contemporâneo de Abraão. Algum tempo depois, essa cidade de Salém foi conquistada pelos Jebuseus, um povo que, infelizmente, não existe muita evidência histórica, muita característica histórica para definir de fato quem foram eles. Ocorre que os Jebuseus conquistaram essa cidade e já era uma cidade fortificada com muralhas, cercada por muralhas, já na época de Melquisedeque, e isso dificultava muito algum outro povo conquistar a então cidade de Jebus. Essas características geográficas, bem como a sua fortificação enorme, fez com que por muito tempo os hebreus, já os descendentes de Abraão, aquele povo, de acordo com a narrativa bíblica, separado por Deus para conquistar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus aos descendentes de Abraão, eles demoraram muitos anos para conquistar a então cidade de Jebus. Isso aconteceu só anos e anos depois, logo depois da saída dos hebreus da escravidão do Egito, sob a liderança de Josué. Eles conquistaram quase todo o território de Canaã, exceto uma cidade, a cidade de Jebus, que, conforme eu falei, as suas características geográficas e a sua grande fortificação dificultava muito a conquista desse território. As 12 tribos de Israel, eles passaram a viver na terra prometida, a terra de Canaã, que hoje é o atual território de Israel e da Palestina. Somente com o rei Davi, sob a liderança dele, a terra, a cidade de Jebus, foi conquistada. Somente com Davi, ele foi o grande responsável por derrotar os jebuseus e com isso mudou o nome, a capital de Israel, de Hebrom para Jebus. Mudou o nome da cidade também. Ela passou a se chamar Terra de Davi ou Cidade de Davi. E logo depois passou a se chamar Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a cidade sagrada para as 3 religiões abraâmicas do mundo. Coincidentemente, as 3 maiores religiões do mundo, quais sejam o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Aqui é importante fazer uma pequena diferenciação entre árabes e muçulmanos. Árabes são aqueles que falam a língua árabe e muçulmano é aquele que professa a religião islâmica, que segue a religião islâmica. E os árabes são os descendentes de Ismael, o filho mais velho de Abraão. Ocorre que muitos e muitos anos depois, logo após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. Reino de Israel, ou Reino do Norte, e Reino do Sul, ou Reino de Judá. 10 das 12 tribos ocuparam o Reino do Norte, enquanto 2 tribos ocuparam o Reino do Sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Muitos anos depois, também, os assírios acabaram invadindo esse território do Reino do Norte e eles dizimaram todas as 10 tribos de Israel. Então os babilônios invadiram o Reino do Sul, aquele reino que consistia o povo da tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era uma tribo muito pequena. Ocorre que durante esse exílio das tribos, tanto na Síria, no Reino do Norte, quanto na Babilônia, no Reino do Sul, aquela terra ficou desocupada. Poucas pessoas passaram a habitar aquela região que pertencia a essas tribos, especificamente a cidade de Jerusalém. Só muitos e muitos anos depois, os judeus voltaram à cidade de Jerusalém e puderam reconstruir o templo, dentro do contexto, por exemplo, do profeta Neemias. Essa história é narrada no livro bíblico de Neemias. E aqui é válida uma observação: como 10 das 12 tribos haviam sido dizimadas pelos assírios e somente 2 restaram lá no exílio babilônico, eles passaram a considerar todo mundo judeu. Daí decorre o nome judeu, e quando os judeus voltaram à cidade de Jerusalém, eles reconstruíram o templo e passaram a viver ali novamente. E essa volta dos judeus à cidade de Jerusalém só aconteceu porque a Pérsia conquistou a Babilônia. Essa explicação, esse resumo é interessante porque depois da volta deles, por muitos anos eles passaram a viver ali novamente, o povo judeu. Passaram por uma ocupação grega, passaram depois, já nos tempos de Cristo, por uma ocupação romana, e no ano de 67 depois de Cristo, depois de uma guerra
entre judeus e romanos, os romanos liderados pelo imperador Tito. Aí, de fato, os judeus foram expulsos desse território, o evento que ficou conhecido como a primeira diáspora judaica, ou a primeira saída, essa expulsão dos judeus daquele território que hoje corresponde a Israel, um pedaço da Palestina. Eles foram expulsos dali e ficaram por anos, séculos distantes daquela cidade. O intuito desse resumo, é claro, não é trazer todas as informações desse contexto bíblico, histórico e geográfico da ocupação dos judeus naquele território, mas sim trazer um breve resumo, uma breve síntese sobre o que de fato aconteceu e criar, despertar de alguma forma essa curiosidade em vocês que estão assistindo para poder pesquisar por conta própria e entender esse delicado conflito que envolve o território de Israel, tanto de Israel quanto da Palestina. Na segunda parte desse vídeo, aí eu já vou trazer o que aconteceu nesse intervalo até o século XX, desde essa primeira diáspora até o século XX, quem passou a ocupar aquele território, o porquê da origem do nome Palestina e quem são de fato os palestinos.